Então, gente, o programa inicia com arte e cultura piauienses e a gente está aqui num grande encontro, viu? Aproveitando todo esse cenário inspirado em Luiz Gonzaga, uma grande paixão do Wilson Seraini, que estreia, viu, este ano em grande estilo, com 3 livros. Na verdade, já tinha um outro, né? Como editor, viu? Coordenador editorial e lança 3 livros agora, 2 em parcerias, né, com o Nelson Nery Costa, que é da Costa e Silva, e Manduladino em parceria com Leandro, que é médico e também apreciador do cangaço. A gente inicia falando com o Wilson Seraini, todo esse seu fascínio, né? Professor de física, apaixonado por cangaço, Luiz Gonzaga, agora literatura também como editor. Mas nem só de física vive um homem, não é? Então, aconteceu um fato interessante. Quando a gente estava pesquisando Luiz Gonzaga, nós achamos um livro sobre Jacques do Pandeiro, né? Foi centenário dele, em quadrinhos. Achei bacana e tal. Lemos, colocamos no arquivo. Quando eu fui abrir de novo a internet, pesquisar mais sobre Luiz Gonzaga, achei um livro ilustrado também, né, sobre Luiz Gonzaga, mais um, né? Gonzaga tem muitos, em quadrinhos. Aí eu, na sessão plenária lá no Conselho de Cultura, né, que a gente faz parte junto com o professor Cinéas Santos, que é o presidente, chamei Cinéas, olha esse livro aqui. E aí ele pegou o livro e disse assim, o que você queria? Não, leia. Aí ele leu, a gente conversou, isso, o que houve? Ele disse, rapaz, estão entrando, né? Estão chegando no Piauí, vamos fazer logo aqui. Eu olhei para um lado, olhei para outro, só tem nós dois aqui, né? Vamos conversar. Ele, primeiro número, aí eu falei, Maria da Inglaterra, está fechado. Aí eu perguntei, quem vai desenhar? J.A. Pronto, acabou a reunião. A reunião longa. Foi rápido, foi hein? rápida. E saiu Maria da Inglaterra em quadrinhos. Foi um sucesso, né? Muita gente. Toda a renda foi revestida para ela, né? Para Maria da Inglaterra. E depois veio a ideia, 2 novos nomes, né? Para a gente continuar o trabalho. Como Maria da Inglaterra é da cultura popular, né? Resolvemos fazer cultura erudita, né? Que é o da Corte Civil em quadrinhos. Convidamos o Dr. Nelson Nery e o Caio Oliveira para ilustrar. Ambos aceitaram, tá aí a obra. Pensamos muito, né? Conversando com o Dr. Leandro, ele apaixonado pela história do Manduladino. Não teve outra alternativa, né? E mesmo que se tivesse outra, não seria aceita. O Dr. Leandro convidamos e ele aceitou plenamente para fazer o texto. E a ilustração do Rogério Narciso, que já tinha feito um livro com a gente sobre Luiz Gonzaga, né? E tá aí as 2 obras da Corte Silva e do Manduladino. Então, com você, Leandro, como começou o seu fascínio com o cangaço, né? A sua história, você é um pesquisador também, né? Eu sou um médico desocupado, né? Na verdade, desde os 12 anos que eu sou fascinado pela coisa do cangaço. Desde que eu vi na televisão a figura do cangaceiro, e eu me imaginava, isso é aqui no Brasil, e me fascinou de uma maneira que eu não parei mais, né? E aí eu comecei a ir atrás de livros, nas livrarias, o que tinha aqui eu lia, comprava, e fiz faculdade em Recife, que Lampião ele é pernambucano. Lá eu tive contato com toda essa cultura do cangaço, e de lá eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu cheguei a ser médico de uma irmã de Lampião. Então tudo estava conspirando a favor para o seu primeiro livro, né? Que foi com essa temática. Medicina e cangaço. Lampião, a medicina e o cangaço, em parceria com o Dr. Antônio Amaury Corrêa de Araújo, que é um dos maiores pesquisadores nacionais sobre o assunto. A gente fez em parceria. O livro, na verdade, preenchia uma lacuna, porque tem muito mito. Por exemplo, o olho cego de Lampião, se ele era cego, se não era, o que é que foi. E afinal, era ou não era? Ele ficou cego, né? Ele ficou um cego funcional, porque num dos combates, em 1924, em 25, desculpa, ele atirando contra um soldado que estava atirando contra ele, o soldado atirou num espinho que chama quipá, que é um cactozinho pequeno, e entrou no olho dele, e ele, a partir disso aí, ele perdeu a funcionalidade do olho direito e acabou tendo que forçadamente a virar canhoto. Ele virou canhoto porque perdeu o olho direito. E aí, de Lampião, não é? Você estudou, isso aí, Manduladino, não tem pesquisador como também. não entrar no, que é a temática do no segundo bolo, livro. porque, na minha opinião, isso é uma opinião minha, mas eu acho que Mandu é um precursor de Lampião. Porque se você analisar a figura do cangaceiro, Rivanildo, ele é um híbrido entre o índio e o vaqueiro. Do índio, ele herda as cores. Você vê que o índio, quando ele vai para a guerra, ele se enfeita, ele se paramenta, ele se mostra, porque ele é um guerreiro, ele está ali para defender a honra, os motivos dele para entrar naquela guerra. E na figura do cangaceiro, você vê o chapéu grande, cheio de estrela, lenço vermelho. Quer dizer, a figura do cangaceiro, apesar de ser fora da lei, ele não entra no rol dos bandidos comuns.
é fora da lei, mas ele não entra no rol dos bandidos comuns. E é bom Ele se você... esconde atrás de um escudo ético. E você devolve aos índios essa questão do herói, não é? Lampião Porque herda até então... dele, herda dele. Por quê? Porque a guerra de guerrilhas, essa coisa de se mostrar. E do vaqueiro herda o chapéu de couro, herda as perneiras, as luvas. Tem a sobranceria do vaqueiro, a liberdade que o vaqueiro tem da vida seminômade, né? Levando boi. Então, o cangaceiro ele é um híbrido entre o índio e o vaqueiro. E o mandu é um esquecido que precisava de um resgate. E o livro do Dr. Anfrísio ele já conta uma história. E a gente usou o livro do Dr. Anfrísio como guia e ainda adornado de outras obras da história do Piauí e que deram mais suporte a gente conseguir fazer uma história do mandu ladino, né? Que essa história precisa ser contada. O mandu ele tá para o índio o que o zumbi representa para o negro. A gente precisava disso. A guerra do mandulandino faz parte de um conflito que teve todo o Nordeste, principalmente uma população chamada Cariris, que eram os índios Tremembés, que era... Talvez o mandulandino não fosse Tremembé, mas as tribos que resistiram são os Tremembés, que existiam no Delta, e no Maranhão e no Ceará. E houve uma revolta geral desses índios, que era a penetração, quando Portugal retoma a independência da Espanha, ele tenta invadir o Nordeste, e essa resistência é essa guerra dos bárbaros. Tecnicamente, a guerra do mandulandino faz parte disso. Mas eu pedi aqui até para falar, porque eu tenho uma história engraçada. Meu avô deixou a história da família, e a história da minha foi Costa. E ele dizia que os Costas saíram do Rio Grande do Norte, do oeste do Rio Grande do Norte, comecinho do século, finalzinho do século XVIII, século XIX. E eu encontrei uma pesquisadora de Mossoró e fiquei curioso. E esses Costas, de onde é que vem? Aquela coisa que a gente tem sempre a vaidade de dizer quem é a família. E ela me explicou que os Costas, de onde é que vieram. Ela disseram o seguinte, que quando teve essa guerra dos bárbaros, os homens foram massacrados. E as mulheres índias ficaram soltas. E elas correram para as costas do mar para receber os portugueses degradados. Então, Costa, você imagina quem são as costas. Mas é a verdade, a gente pensa que... Curiosidades históricas. Sim, todo mundo quer ter uma nobreza na vida, mas a gente sempre tem um pezinho no popular. Nelson, falando em Costa, qual o seu parentesco com o da Costa, do Da Costa e Silva, poeta, tema do seu livro em quadrinhos? Só ideológica. Da Costa e Silva é de Amarante, né? E tem um filho, isso assim eu tive contato, Alberto da Costa e Silva, seu filho, membro da Academia Brasileira de Letras, já foi presidente da Academia Brasileira de Letras, inclusive deixou essa mensagem aqui. Eu já conhecia ele, já tive alguns contatos, inicialmente a gente pensou até em convidar ele para ingressar na Academia Piauiense de Letras, mas ele já está bem idoso. E tem um episódio histórico da Costa e Silva, porque diz, a lenda, apesar de a gente ter colocado no roteiro da história em quadrinho, que ele não teria ingressado no Instituto Rio Branco, porque o Barão de Rio Branco disse que ele era muito feio. Isso está aqui registrado. Não se sabe se é verdade ou não. Mas o fato é que o Alberto da Costa Silva foi embaixador, e embaixador inclusive em Portugal. Presidente da Academia. Presidente da Academia Brasileira. E os dois filhos dele são embaixadores. Então o destino da Costa e Silva também foi negado a oportunidade dele, mas o filho e os netos são embaixadores. E eu sou, na verdade, minha história é um pouco diferente. Eu sou colecionador de história em quadrinho. Muito tempo que eu coleciono história em quadrinho. Mas espere aí que você vai contar essa história pra gente. No próximo bloco tem mais arte e cultura para vocês no Insight TV. Por sinal, o programa de hoje está espetacular. Piauí e São Paulo com grande integração de arte. Fique ligado.